Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos dar prosseguimento à disciplina de elementos de mineralogia e geologia. E hoje a gente vai estudar mineralogia sistemática, de como os minerais são classificados, né, e como as rochas também são classificadas. Isso está presente lá no livro didático, na unidade 1, seção 3. Não esqueçam de acessar também o livro didático para vocês terem mais informações. Bom, por definição a gente sabe que são esses minerais naturais, né, que compõem aí a nossa crosta terrestre. Mas hoje aqui nessa aula a gente vai falar sobre os principais minerais formadores de rochas e a gente vai ver alguns grupos minerais que são classificados de acordo com o grupo aniônico, tá? De forma bem didática. Inicialmente, a gente precisa entender como são formados esses minerais. Então, eles são formados por diferentes tipos de processos naturais que envolvem principalmente a questão da cristalização e precipitação. Cristalização no magma e a precipitação a partir de soluções saturadas, né, desses minerais saídos do magma. Nesse sentido, a gente vai ver os principais grupos minerais: cloretos, sulfatos, carbonatos e sulfetos, além dos óxidos, hidróxidos e oxidróxidos, bem como os silicatos. Neste caso, os silicatos são os principais formadores, são os principais minerais formadores de rochas. Bom, e para começar, os principais minerais aqui do grupo cloreto, sulfatos e carbonatos são os sais, né? Esses minerais têm uma estrutura relativamente simples e, pelo fato de ser extremamente simples, elas são facilmente quebradas pelos processos de intemperismo físico e químico. Elas ocorrem em regiões áridas ou em solos jovens em regiões úmidas, né, em regiões mais úmidas. Os sais em destaque aqui seriam a lita, né, que é o cloreto de sódio, o gesso, incluindo a egipsita e a anidrita, a calcita e a dolomita, né, são os principais minerais. Todos esses foram formados, né, no processo de precipitação, né, no momento em que o mar invadiu, né, o continente, e ao longo do tempo esses minerais eles foram precipitando e formando então algumas jazidas aí com esses minerais, com esses sais. Vale destacar também aqui uma diferença aqui da dolomita. A dolomita ela tem na sua formulação, né, o carbonato de cálcio e magnésio, né? O que diferencia se é uma dolomita de calcário ou uma dolomita de magnésio é a concentração de cálcio e magnésio e também a cor, né? Dolomitas mais claras tendem a ter maior concentração de cálcio, dolomitas mais escuras tendem a ter a cor mais tende a ter a concentração de magnésio. Então, o magnésio vai te dar uma dolomita mais avermelhada, marronzada, e a dolomita de calcário vai te dar uma cor mais clara, mais alaranjada, ou branca ou rósea. O segundo grupo é o grupo dos sulfetos, e o mineral mais importante que a gente tem aqui em destaque, principalmente na crosta terrestre, é a pirita, né, que é o sulfeto de ferro. Porém, ela é raro nos nossos solos, aqui nos solos tropicais. Só que ela ocorre, né, em ambientes alagados, então mangues, pântano, né, por conta da deficiência de oxigênio, né, e aí como não tem oxigênio, para ter uma questão de respiração, utilizam assim, os micro-organismos utilizam então o mineral ferro, né? E aí o mais interessante é que quando esses materiais se oxidam, eles transformam-se em sulfato, né? E geram 4 hidrogênio, que a gente chama isso de drenagem ácida. E aí nesse caso, nesse processo todo, forma então ácido sulfúrico. Por isso que é muito comum nessa região de mangues e pântano ter um cheiro de podre, né? Um cheiro
por conta aí do enxofre nesse ambiente. Então, o principal mineral que a gente tem aqui dos sulfetos é a pirita. O próximo grupo que a gente vai estudar seriam os óxidos, hidróxidos e os oxidróxidos. E aqui vou dar destaque para alguns minerais, né? Um dos primeiros aqui seria a gipsita, né? Ou gipsita, que é o principal minério de alumínio vindo do bauxita. Em termos práticos, né, dentro da agricultura, em solos que contêm muito alumínio, não é interessante porque ele causa baixa fertilidade. E por isso que é utilizado o calcário para poder neutralizar esse solo, e aí sim você coloca, né, os fertilizantes, os adubos necessários para absorção das plantas e ter boa produtividade. Outro destaque que eu faço aqui nesse grupo são os os minerais, né, de ferro, que seria hematita e guetita. Eles são extremamente importantes para os nossos solos por conta da sua estrutura, né, a sua estrutura granular. Então vai dar mais solos mais poroso, ele favorece a aeração, favorece a infiltração, a permeabilidade. Então no campo, né, na natureza, eles vão ser mais fofos, digamos assim, né, porque eles são mais porosos. Entretanto, eles têm uma boa capacidade de compactação, logo uma boa capacidade de suporte de carga nas construções civis, né? Então, hematita vai nos dar um solo de cor vermelha e a guetita vai nos dar um solo de cor amarelada. Os outros minerais que eu coloquei em destaque aí, que seria o rutilo, o anastácio e o menita, são minerais que eles vão dar pra gente, né? Eles vão dar pra gente uma ideia de qual que é a idade daquele solo, né? São indicadores de gênese, né, do solo. Bom, esses são os principais minerais desse grupo de óxidos, hidróxidos e oxidróxidos. O próximo grupo são os grupos dos silicatos. Esse, de fato, de longe, é o grupo mais importante aí, formadores de rochas, né? Bom, eles são os grupos, o mais importante, né? Tanto em massa, né, quanto em peso e quanto em solo também, no ambiente. Todos os silicatos são formados por essa estrutura aí, né, de silicato, né? Só que o que muda é o arranjo, né? Qual que é o arranjo deles? Então vai mudar de acordo com esse formato ao longo dos subgrupos que existem dentro dos silicatos. Bom, e por fim nós temos o grupo silicatos, que é subdividido em 6 subgrupos: neosilicatos, sorosilicatos, ciclosilicatos, inosilicatos, filosilicatos e tectosilicatos. Aí a gente vê alguns minerais principais: neosilicatos, a olivina; os sorosilicatos, a gente tem o epídoto; os ciclosilicatos, a gente tem a turmalina e o berilo, né? O inosilicatos, a gente tem subdividido ainda em inosilicatos simples e inosilicatos duplos. A gente tem a augita e a hornblenda. E os filosilicatos, a gente vai ver os minerais argilominerais, né? Que a gente tem argila de 2 para 1, 1 para 1. Então a gente vai ter aí então as caulinitas, as montemorilonitas, né, esmectitas, as micas, que são esses argilos minerais. E por fim, a gente tem aí os tectosilicatos, que são que a gente vai ter os feldspatos e o quartzo. Bom, em destaque aqui, né, vamos falar sobre os filosilicatos, né, os argilas minerais ou minerais de argila. Né, interessante aqui porque, como são vários conjuntos de ciclosilicatos, né, em formas de folhas, eles vão ter o que? Agora não tem espaço para os cátions, né, para os cátions ocuparem. Então, o que eles vão ocupar? Eles vão agora ocupar acima ou abaixo dos tetraedros. E por isso que a gente tem aí dois grupos aí, né? Dos subgrupos aí, dois tipos de argila. Argila do tipo 1 para 1, que tem um exemplo aqui, a muscovita, e argila do tipo 1 para 1, que é a caulinita, né? Os filosilicatos são importantes porque eles influenciam diretamente, né, as propriedades físicas e químicas do solo,
né, por conta dos seus pequenos tamanhos de partícula, grande área de superfície e grande capacidade de troca de cátions, né? São os grupos que apresentam esses minerais, né? Mica, caulinita, esmectita, montemorillonita, enfim, outros minerais. Bom, então, nesse caso de uma argila 2:1, a gente então tem aí como exemplo a muscovita. O que seria essa argila 2:1? Então, a gente teria uma folha de octaedro de alumínio, né, formato aí quadrado, e temos uma outra folha ou duas folhas de tetraedro de silício aí que tem formato aí de trapézio, né, trapezoidal. Então, esse formato de argila 2:1 faz com que esse solo que contenha muscovita, por exemplo, ou montemorillonita, que é outro tipo de argila 2:1, é que no processo, como essa estrutura dele faz com que absorva mais água, né? Então, no processo de expansão e compressão, né? Quer dizer, esse solo vão formar fissuras, vão formar rachaduras. Em termos para a gente de construção, não é interessante. Então, não basta apenas saber se o solo é argiloso ou não. Tem que saber também que tipo de argila que é. E nesse caso, se conhecendo o tipo de argila, no caso que é uma muscovita ou uma montemorillonita, você já não vai fazer uso, porque você vai ter problemas na estrutura da sua construção. Por exemplo, você vai ter problema de recalque, você vai ter problema de compactação, você vai ter problema de adensamento desse solo, tá? Então não é interessante. Ao passo que a argila 1:1, que a gente tem exemplo aqui, a caulinita, ela é interessante, porque ela não tem esse processo de expansão e contração, né? Ela não acumula muita água. Então, nos solos, né, normalmente são solos que a gente tem solos cauliníticos, né, de latossolo, de formação latossólica. Então, a gente vai ter esse argila mineral caulinita 1:1. Eu sugiro que vocês assistam ao filme, né, um documentário, na verdade, sobre tsunami nas montanhas, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que fala exatamente desse processo de expansão e contração de uma argila 2:1, né, em uma cidade, né, no interior lá da Itália, em que dizimou toda uma população por conta dessa argila, num pequeno trecho, né, e numa altura de 15 centímetros mais ou menos, onde tinha uma argila 2:1, né. O mais interessante de tudo é que ela causou um desmoronamento, né, esse desmoronamento chegou até o rio, né, até a represa, e formou uma onda gigante que ela ultrapassou, né, a barragem de concreto, mas dizimou toda a população que estava abaixo dessa barragem. Então, um vídeo muito interessante que vai falar exatamente sobre essa argila muscovita, né, ou uma argila 2:1. Por fim, a gente então tem os tectosilicatos, né, que são compartilhamento máximo de tetraedros, né, de silício, e são, né, o grupo mais importante. E a gente tem dois grupos importantes aqui, o quartzo, né, de fórmula simples, e o feldspato. E a gente tem vários tipos de feldspato, né, albita, anortita, né, que diferente um do outro, que é o elemento, né, que é o sódio ou cálcio. Se tiver sódio vai ser uma albita, se tiver cálcio vai ser a anortita. Ou ainda, se tiver outro clásio, que aí eu vou ter potássio, mas a fórmula química é a mesma. Bom, aqui a gente vê um exemplo interessante da reação de Bowen ou de Bowen-Goldish, né, que são dois estudiosos, né, de mineralogia, e eles fazem aí esses principais minerais formadores de rocha. E notem aí que a gente tem lá em cima, né, cromita, olivina, né, alguns minerais de ferro e magnésio, até chegar no quartzo. E do lado a gente tem algumas setinhas indicando aí pra gente a questão da resistência,
né, ao pH de abrasão e à temperatura de cristalização de precipitação. Notem vocês aí que a temperatura, né, de cristalização desses minerais é no magma, né? Ou seja, esse diagrama é para minerais primários, né? Bom, para Goldish, né, isso se aplica ao intemperismo, né, a proporção de silício e oxigênio. Quanto maior a concentração de silício e oxigênio, né, menor a temperatura de precipitação e menor o intemperismo, ou seja, maior a resistência. Note então que o quartzo é o último a ser formado, né, nesse processo. Ele é o mais resistente, né, tem mais resistente e tem menor temperatura de cristalização. Então, o correto, né, quando você tem esse tempo maior de cristalização, o mineral vai sendo formado, então ele vai ter mais resistência então ao intemperismo, né? Isso é importante notar. Ao passo que os minerais primeiros formados, lá os neosilicatos, têm menos resistência e você vai evoluindo nesse diagrama. Esse diagrama é referente aí aos silicatos, tá? Essa próxima figura, né, só para exemplificar aí o processo de cristalização e a estrutura cristalina dos silicatos, né? Desde os neosilicatos até chegar aí os tectosilicatos representados pelo quartzo, pelo mineral quartzo.